Se você não consegue ter consistência nas coisas que você faz, e tudo que você começa, você para, você desiste, talvez esse vídeo seja pra você. Talvez esse vídeo seja pra você que se cobra muito, que tá fazendo, que tá evoluindo, que já mudou muito na vida, mas ainda assim se cobra muito e que acha que tá ficando pra trás. Talvez esse vídeo seja pra você. Porque nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha história, eu vou contar sobre como foi meu processo de evolução e como eu ainda me cobro, como eu ainda mesmo tenho mudado tanto, eu ainda me cobro e eu ainda me sinto inferior às outras pessoas, eu ainda me sinto atrasado, eu ainda me sinto fazendo as coisas erradas, eu ainda me sinto degenerado de certa forma fazendo essas coisas. Eu prometo pra você que esse vídeo ele vai te ajudar, ele vai te motivar e provavelmente ele também te deixe mais calmo, ele também te deixa um pouco mais relaxado. Bom, há uns anos atrás, antes até do lockdown, eu era uma pessoa muito degenerada de certa forma. Eu sempre queria a validação dos outros, eu sempre queria a validação de amigos, eu queria validação até de pessoas que eu nem conhecia direito. E com isso eu comecei a desenvolver maus hábitos. Eu jogava o dia todo, eu consumia coisas ruins, eu assistia vídeos adultos, eu ficava o dia inteiro no Instagram, eu ficava o dia inteiro na internet buscando por validação. Eu não entendia que grande parte do erro meu vinha de mim mesmo. Eu me enxergava como uma pessoa que nunca ia conseguir nada, eu me enxergava como uma pessoa que nunca ia conseguir ter uma namorada, eu me enxergava como uma pessoa que nunca ia evoluir, que nunca ia conseguir nada. E eu não sabia que vários hábitos que eu estava fazendo estavam me deixando mal, vários hábitos que eu estava fazendo estavam me deixando depressivo, estavam me deixando me sentir inferior a outras pessoas, estavam me fazendo com que eu mesmo me enxergasse como uma pessoa ruim. Então eu buscava validação tanto jogando com meus amigos, tanto ficando o dia todo no Discord com eles. E isso foi passando e eu pensava que em algum momento da minha vida as coisas apenas iam mudar como mágica. Eu pensava que em algum momento da minha vida as coisas iam virar e tudo ia melhorar. Era só uma questão de tempo e daqui um ano ou dois as coisas iam mudar. E isso era exatamente como alguns dos meus amigos também pensavam, que as coisas iam mudar simplesmente de uma hora para outra. Mas isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu com a gente e pode ser que tenha acontecido com outras pessoas, que a gente tenha se comparado, só que com a gente isso não aconteceu. Então, a longo prazo a gente só via as pessoas evoluindo, as pessoas indo para frente, as pessoas conquistando as coisas e a gente de certa forma ficando para trás porque a gente insistia no erro. A gente insistia no erro, então eu ia dormir tarde, eu ficava até tarde no computador todos os dias, porque eu não tinha mais uma rotina. A minha rotina era bagunçada, eu só fazia as coisas que eu era obrigado, de certa forma empurrado, fazia empurrando com a barriga tudo, e eu não tinha uma rotina, eu não tinha hábitos bons, eu só fazia aquilo repetitivamente, achando que uma hora as coisas iam mudar. Tanto que em um momento da minha vida eu fiquei frustrado porque as coisas só se repetiam, as coisas eram sempre iguais, as coisas sempre se repetiam, e eu enxergava as coisas como se o universo tivesse se esquecido de mim. Eu enxergava como se talvez Deus tivesse se esquecido de mim. E eu não conseguia entender que grande parte da culpa, ou a culpa toda, era minha. E aí aconteceu o lockdown quando eu tinha acabado de entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade com aquela esperança que eu falei, que agora as coisas vão mudar. Agora eu vou ter amigos diferentes, eu vou ter uma namorada, eu vou ter uma vida social melhor do que eu tinha antes. Eu pensava que a minha vida iria simplesmente melhorar do nada quando eu entrasse na faculdade. Porque eu estava depositando a minha felicidade, eu estava depositando a esperança, eu estava depositando muita coisa em coisas terceiras, como por exemplo na faculdade, em pessoas, sei lá, eu tava depositando toda a minha esperança, toda a minha felicidade em qualquer coisa, menos em mim mesmo. E aí acabou que eu me frustrei mais uma vez, porque eu entrei na faculdade e no primeiro mês começou o lockdown. O que que eu fiz quando começou o lockdown? Ao invés de tentar fazer algum progresso, ao invés de tentar mudar a minha vida sozinho, aqui em casa, tentando me exercitar, tentando aprender alguma coisa, tentando estudar coisas, eu simplesmente piorei aqueles hábitos que eu já tinha, eles se intensificaram ainda mais. Então,
eu acordava só pra assistir aula, eu assistia a aula num desânimo total, às vezes eu já entrava no LoL e começava a jogar, e assistia a aula inteira jogando, já no Discord com meus amigos, e eu não prestava atenção nas aulas, eu fazia aquilo empurrado, eu não tinha nenhuma disciplina no meu dia a dia. Se a minha rotina já estava bagunçada, se a minha rotina já estava ruim, no lockdown piorou 1000 vezes. E eu já comecei a enxergar as coisas como se fossem o pior cenário possível, porque eu sempre tive muito costume de fazer isso. Então, eu ficava me autodepreciando porque eu queria estar naquele ambiente universitário, eu ficava me autodepreciando porque eu não tinha mais. Se antes eu não tinha é, muita. Eu não era uma pessoa muito social, agora no lockdown piorou, era menos ainda, então aquilo foi me depreciando, 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 e eu não conseguia enxergar uma luz no fim do túnel, eu não conseguia enxergar nenhum progresso, nada. E aquele período de lockdown foi passando e a minha vida só foi indo de mal a pior. E, cara, eu conseguia enxergar o resultado dos meus hábitos na minha pele, no meu cabelo, em tudo, porque eu tava uma pessoa sedentária. Eu era uma pessoa muito magra, eu nunca fui gordo, assim, eu nunca cheguei a ser gordo, mas eu era muito sedentário, eu tava me alimentando muito mal. E depois de um tempo, cara, eu chegou um dia que eu falei, chega, eu quero mudar, eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero mais viver frustrado, eu tenho algum jeito de mudar. E eu comecei a conhecer desenvolvimento pessoal, eu comecei a aprender essas coisas no YouTube, comecei a aprender essas coisas em redes sociais e conhecer pessoas que falavam sobre desenvolvimento pessoal, principalmente na gringa, aqui no Brasil nem tanto, mas é, teve alguns YouTubers também brasileiros que foram para mim a porta de entrada para o desenvolvimento pessoal. E aquilo para mim foi a luz do fim do túnel que eu estava precisando, foi exatamente o que eu estava precisando. E eu comecei a ter a consciência, eu comecei a tomar consciência de como eu estava tendo maus hábitos, de como meus hábitos estavam ruins, como tudo que eu estava fazendo era ruim, de como eu não tinha percepção de como a vida realmente deveria ser, de como eu deveria ser grato às coisas que eu sou, de como eu deveria me tratar, como eu deveria me enxergar. Eu estava me enxergando como uma pessoa ruim, como a pior pessoa do mundo. E, enfim, eu descobri que tudo aquilo estava errado. Eu descobri que tudo que eu estava fazendo estava errado, que eu tava sendo uma pessoa sedentária, que eu não estava me exercitando, eu não estava cuidando de mim como eu deveria cuidar de mim, porque eu costumo falar que, eu não sei se você acredita em Deus ou não, mas o nosso corpo é o maior presente que a gente recebeu de Deus. E se a gente não cuida bem do nosso próprio corpo, da nossa própria mente, a gente está sendo totalmente ingrato. A gente está sendo ingrato com nós mesmos. A gente está sendo ingrato com esse presente de Deus que a gente recebeu. Se você não acredita em Deus, considera, sei lá, que foi um presente, sei lá, do universo ou alguma coisa do tipo. Mas entenda que o que eu quero dizer nesse vídeo é que o seu corpo ele é extremamente importante, assim como a sua mente. E naquela época, eu não estava cuidando nem da minha mente e nem do meu corpo. Me tratando daquele jeito, me enxergando daquele jeito, me desprezando daquele jeito. Eu mesmo estava fazendo isso e eu nem enxergava. Então, para mim, quando eu entrei no desenvolvimento pessoal, eu comecei a ser uma pessoa mais feliz porque eu entrei na academia e eu comecei a me exercitar, eu comecei a movimentar o meu corpo, eu comecei a me alimentar melhor, eu comecei a dormir melhor, eu entendi que todos aqueles hábitos que eu estava fazendo eles estavam errados. E o nosso corpo, ele reflete a nossa mente. Então, quando você está lá se exercitando, quando você está indo para academia e deixando de ser sedentário, a sua mente ela responde. A sua mente responde com finalmente você está entregando um prazer certo para sua mente, entendeu? Você está entregando um prazer de longo prazo. Você sai da academia com aquela sensação de dever cumprido. E foi isso que foi o pontapé inicial para a minha mudança, para uma mudança de vida real, entendeu? Então eu comecei a mudar todos os meus hábitos e hoje eu me peguei fazendo meditação, que é uma coisa que eu estou fazendo com consistência há vários dias. Ultimamente me sinto um pouco que eu dei uma decaída na disciplina que eu estava tendo, nos hábitos que eu estava tendo, eu dei uma decaída, mas não foi algo muito grande. Foi alguma coisa tipo, eu comi alguma besteira aqui, ou eu acabei dormindo mais tarde algum dia.
E eu já fico com essa sensação de culpa. Eu já fico com essa sensação de culpa que é algo que eu não tinha antes. Eu não tinha essa sensação de culpa toda vez que eu fazia alguma coisa ruim pra mim, era só parte da rotina. Você entende como faz diferença a evolução? Porque você vai cada vez subindo passo por passo e mudando sua rotina e colocando hábitos melhores e deixando de fazer os hábitos antigos. E quando você faz algum hábito antigo que era normal antigamente, você já se sente ruim, você já se sente culpado. Eu já tô sentindo essa culpa de ter feito alguns hábitos ruins nesses dias. E o que eu quero dizer pra você aqui, que é uma coisa que eu gostaria de até dizer pra mim mesmo de novo, é que o progresso, ele não é contínuo. O progresso, ele não é uma linha reta que você tem que repetir todos os dias a mesma coisa. Não. Você vai acabar falhando. Porque o progresso não é você contar os dias. Contar quantos dias você não tem assistido vídeos adultos, contar quantos dias você tem ido pra academia, porque algum dia ou outro você vai falhar, cara. Algum dia ou outro você vai estar mais ocupado e você vai acabar falhando. Mas o importante é você não falhar e desistir. É você não falhar e parar. Falar, eu já falhei esse dia mesmo. O que que custa, tipo, qual o problema de eu falhar mais um dia? Semana que vem eu continuo fazendo isso. Mas o progresso, ele é demorado e ele é o quanto você fez isso nesse mês comparado ao mês passado. Por exemplo, mês passado, por exemplo, eu não fui tanto na academia quanto esse mês, então você já está progredindo. Mas inevitavelmente você vai falhar. E na verdade, cara, esse sentimento de culpa, ele é até bom. Ele é até bom você sentir esse sentimento de culpa porque você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que é certo agora, porque antes você não sabia. Então você nunca vai conseguir se livrar desse sentimento de culpa se você está tentando ser uma pessoa melhor. Não tem como, porque no passado você não sabia que aquilo era o certo a se fazer. No passado você achava que estava fazendo tudo certo. No passado você não ligava para você mesmo, mas agora você mudou. Você é outra pessoa agora. E é isso que eu tô sentindo. Eu tô sentindo essa sensação de culpa que pode até parecer absurdo para outras pessoas. Pode até parecer extremamente doentio para outras pessoas, mas a verdade é que agora eu sei a coisa certa a fazer. E quando você sabe a coisa certa a fazer, inevitavelmente você vai sentir essa culpa. Inevitavelmente você vai se sentir culpado e frustrado toda vez que você come alguma besteira, toda vez que você falta na academia, toda vez que você vai dormir tarde, toda vez que você deixa de fazer meditação, toda vez que você deixa de ser grato. E é exatamente isso que eu tô sentindo. Só que aonde que no passado eu ia estar fazendo meditação de manhã? Aonde que alguns anos atrás eu ia estar preocupado em ir dormir cedo, em acordar cedo, em praticar gratidão? Eu tenho um caderno que. Cadê ele? Ele tá guardado agora. Mas eu tenho um caderno que todos os dias eu escrevo motivos pelos quais eu sou grato. Motivos pelos quais eu me sinto feliz, motivos pelos quais eu me sinto agradecido. E aonde que no passado eu iria fazer isso? Aonde que no passado eu iria me sentir culpado por não escrever nesse meu caderno, por não expressar minha gratidão? E a gratidão, cara, é o que vai mudar totalmente a sua mente. A gratidão foi o que mudou a minha vida. Ser grato foi algo assim extremamente positivo para mim, foi um dos melhores hábitos que eu coloquei. A meditação e a gratidão foram um dos melhores hábitos que eu coloquei. Então, cara, tem algum hábito que você faz, alguma coisa que você faz que você deixa de fazer no dia e você se sente culpado. Mas esse é o progresso, cara, porque pensa só, aonde que há um ano, há 2 anos atrás você iria se sentir culpado por não ter feito isso? Então, se você se sente culpado por deixar de ter feito alguma coisa, pense que isso já é um progresso. Isso já é um progresso e talvez você não precise se culpar tanto. Isso que eu quero dizer, talvez você não precise se culpar tanto, talvez você não precise se sentir tão mal. Porque você tá progredindo, mas a gente vai falhar, em algum momento ou outro a gente vai falhar, isso é inevitável. Isso acontece porque a gente cresceu sem lidar com a falha, sem aprender a lidar com a falha. Ninguém ensinou a gente a lidar com a falha. Pra gente, a falha é uma coisa ruim. Pra gente, falhar é simplesmente algo que não deveria acontecer, sabe? Durante o nosso período escolar, se a gente falha, a gente fica de recuperação. Se a gente falha, a gente
fica de castigo, se a gente falha, a gente reprova de ano. Assim, a nossa falha, ela não foi nunca considerada como um aprendizado. A falha, ela nunca foi considerada como parte do que deveria ser o aprendizado, como parte do que deveria ser o caminho, o percurso, entendeu? É como eu falei, você não vai conseguir repetir todos os dias a mesma coisa. É a mesma coisa de motivação e persistência e constância. É a mesma coisa de motivação e disciplina. Quando você está motivado, você pode estar motivado por alguns dias. Então você tem essa motivação muito grande que, tipo aquela motivação que dá de madrugada para você fazer flexão. Então você tem uma motivação muito grande por alguns dias. Só que isso é diferente de você ter disciplina. A disciplina você vai fazer mesmo sem estar motivado, mesmo sem, mesmo sem se sentir bom para fazer aquilo no dia. Por exemplo, eu não me senti exatamente no clima para fazer esse vídeo hoje, para estar gravando o vídeo, para estar falando com uma câmera hoje. Eu não estava me sentindo muito no clima para fazer isso hoje, porque foi exatamente o que eu disse. Eu acabei falhando com a minha própria disciplina por alguns dias. Eu falhei, eu deixei de fazer hábitos que eu costumava fazer. Então eu não estava me sentindo bem para gravar esse vídeo, porque como eu vou entregar um vídeo sobre desenvolvimento pessoal, como eu vou entregar um vídeo sobre hábitos bons, sobre disciplina, sobre mudança de vida aqui pro YouTube, sendo que eu mesmo não tô fazendo as coisas que eu prometi para eu fazer? Como que eu vou entregar um vídeo bom, sendo que eu nem tô disposto, eu nem tô com tanta disposição para gravar hoje, eu nem tô tão motivado para gravar hoje. E a verdade é que eu não preciso ter motivação, eu não preciso estar motivado para ir para academia, eu não preciso estar motivado para fazer os hábitos bons. Eu não preciso estar motivado para fazer meditação, para ser grato, eu não preciso estar motivado, eu preciso ter disciplina. E o que realmente vai mudar a sua vida é você ter disciplina e não a motivação. Então, cara, se você tá se sentindo culpado por você ter deixado de fazer algum hábito que você não fazia antes, pensa que você, há 2 anos atrás, você não fazia isso, você tá mudando. Porque a mudança, ela exige essa constância, ela exige essa disciplina e você vai falhar um dia ou outro, mas não conte os dias. Não conta os dias porque senão você vai falhar e você vai parar de fazer aquilo que você fazia. Você vai parar com um hábito bom porque você falhou um dia, então você vai se sentir desmotivado e você vai parar. Mas o certo é você fazer mais do que você fez o ano passado, por exemplo. Ano passado eu não meditava. Quantas horas de meditação eu fiz no ano passado? Quantas horas de meditação eu fiz esse ano? Ano passado não, vai. Ano retrasado eu não meditava. Quantas horas de meditação comparado ao ano retrasado e agora quantas horas de meditação comparado a esse ano eu fiz? Eu tenho um aplicativo baixado que me ajuda a fazer meditação, é tipo uma meditação guiada, e eu tenho 15 horas de meditação, mano. Aonde que eu iria fazer 15 horas de meditação? Entendeu? Isso é muito bom. Isso daí é um sinal de que eu consegui mudar totalmente a minha vida. Eu consegui mudar totalmente quem eu era, porque eu nunca iria me ver fazendo 15 horas de meditação. Jamais! E eu implementei esses hábitos e eu tô fazendo eles. Eu continuo com os hábitos bons. Eu ter falhado um dia ou outro não vai mudar quem eu sou. Você falhar um dia ou outro não vai mudar quem você é. Essa era a mensagem que eu queria deixar para esse vídeo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, de verdade. Meu nome é Breno. Se você não me conhecia, muito prazer. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Considere deixar um comentário. Me fala o que você acha sobre esse tema. Se você se sente assim, se você já se sentiu culpado. E vai estar aparecendo um vídeo aqui do lado, então clica nele, assiste, eu garanto que vai te motivar de algum jeito também. Então é isso, valeu!